Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Os olhos, se você puder levantar as suas mãos e agradecer por essa bondade, por essa fidelidade, por esse amor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te honrar neste momento, nós queremos te engrandecer nesse momento, nós queremos bendizer o teu nome, queremos, Pai, dizer a Ti, Senhor, nós estamos aqui para reverenciar o Seu santo nome. Obrigada por Tua palavra, pelo Santo Espírito que habita em nós. Obrigada por cada mulher que aqui está, cada lar aqui representado. Eu sei que o Senhor tem um maná fresco e novo para nós nessa noite. Obrigado, Pai, porque eu sei que essa porção diária são porções poderosas para salvar a nossa alma. Obrigado, Pai, nós te amamos e queremos, Pai, dar todo o nosso coração mesmo, concentrar a nossa mente, render, Pai, nos render diante do Senhor nesse momento. Seja feita a sua vontade, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, o Senhor tem primazia, este lugar e essas vidas, assim como a minha vida é sua. Fala aos nossos corações, nos ajuda a compreender o propósito que você tem para nós. Muito obrigado, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia. Eu queria que vocês louvassem Ele Me Ama de novo. Amém? Mais um pouquinho. Queria que você cantasse um pouquinho Ele Me Ama novamente. Amém? Enquanto nós estávamos cantando, subiu algumas coisas no meu coração. E eu quero repetir essa canção. Amém? Se você puder levantar as suas mãos, levante suas mãos. Receba desse amor. Sabe, Ele te ama tanto. Você é tão preciosa para Jesus. Ele criou cada detalhe da sua pessoa. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, oh, Ele te ama. Ele não só te amou, mas Ele te ama. Ele te ama agora, nesse exato momento Ele te ama. Ele te amou no passado, Ele te amou no presente, Ele te ama no presente e Ele te ama já no futuro. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é amada, você é querida, você foi desejada por Ele. Você é a obra-prima das mãos do Senhor. Ele te amou e Ele te ama. Talvez você não goste de algo que Ele criou em você, mas Ele criou assim você porque você é amada dEle. Ele não errou na sua criação. Ele não colocou o seu cabelo cacheado, ou seus olhos pretos, ou sua pele de uma outra cor, como fosse algo que Ele errou, que Ele se esqueceu. Ele colocou porque Ele queria você exatamente como Ele te fez. Ele te fez da altura que Ele sonhou para você ser. Aleluia.
se a graça é um oceano, estamos mergulhados. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, esse amor, ele não ficou só em palavras. Esse amor veio pessoalmente por sua causa. Ele atravessou os céus, ele veio, ele te despediu, tirou a sua glória para estar aqui, porque ele te ama. Ele te fez perfeitamente perfeita. E mesmo que o inimigo diga que você não é, que precisa aumentar, diminuir, esticar, irmãos, isso é mentira. Porque ele te fez exatamente como ele sonhou. E ele não sonhou de qualquer maneira, ele não sonhou, ele não desenhou você de qualquer forma. Ele desenhou do melhor que ele tinha, do melhor que ele queria. Você é o melhor de Deus. Você é perfeita aos olhos de Deus. Você é perfeita, você é amada, você é desejada pelo seu Pai. Ele te criou com toda a formosura que você tem. Sabe, Romanos 8:32, o que diremos, pois, a respeito dessas coisas, ou a respeito desse amor tão grande? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por sua causa. Antes ele entregou Jesus por sua causa, por esse amor. Como ele não daria a você todas as coisas? Se ele entregou o melhor. Se ele entregou o melhor por sua causa, se ele enviou o próprio amor por sua causa, se ele deu dele mesmo, seu filho, por sua causa, por que você acha que você veio para sofrer? Por que se você acha que você vai te faltar alguma coisa? Por que você não acha que você é boa o suficiente? Se ele te amou, se ele te ama. Ele mandou Jesus por sua causa. Ele te comprou na cruz. Tinha um escrito de dívida que era contra nós. Olha lá, culpado, culpada. Mas deixa eu te dizer, esse escrito de dívida foi rasgado por ele. Ele pagou o preço por você. E não foi um preço barato, irmãos, porque foi o sangue de um inocente. O seu sangue precioso, derramado por você, por cada uma de nós, porque ele já tinha te visto antes mesmo de você e eu nascermos. Esse amor com que te amou e te ama te convida hoje. Enquanto nós cantávamos na primeira vez, o texto que me subiu foi o texto de Débora. Eu não tinha estudado sobre Débora. Mas sabe, Deus levantou Débora para um tempo. Débora para um propósito. E Deus levantou você que está aqui hoje, todas nós, porque ninguém veio aqui por acaso. E aquelas que tinham que estar aqui, estão aqui. Então essa palavra não é para a sua irmã que não veio. Essa palavra não é para a sua conhecida que você a ama e que ela precisa conhecer Jesus. Essa palavra é para mim e para você. Então Deus levantou Débora e Deus está levantando você, chamando você hoje para um propósito maior. E quando eu me lembrei de Débora, lembrei também de Jael, que está logo seguida, uma outra mulher que teve que ser corajosa. Deus está te chamando, porque Ele te escolheu. E você precisa ser corajosa, como Jael foi. Você é essa mulher.
Talvez você não se chame Débora. Talvez você não se chame Israel. Mas sabe, você tem um chamamento e uma vocação do próprio Deus, como essas mulheres tiveram. Elas foram para a época dela e você é para essa época de hoje. Obrigada, Espírito Santo. Deus te chama hoje. E Ele quer fazer essa aliança hoje. E Ele quer te levantar hoje. E Ele quer que você se veja como Ele te vê hoje. E você vai precisar de ousadia, intrepidez, para vivenciar o que Ele tem para você. Mas sabe, o melhor, que quando Deus convoca, Ele já dá tudo antes. Então Ele já te deu ousadia, intrepidez, coragem, força. Tudo aquilo, todo o equipamento que você precisa está dentro de você. Você só precisa crer. Você só precisa confiar. Você só precisa se levantar por dentro. Você só precisa corresponder a esse amor, irmãos, que te amou. Você só precisa dizer sim, Pai. Ainda que o meu corpo não corresponda, ainda que a minha mente não tá entendendo nada, ainda que as minhas convicções não estão tão perfeitas como eu gostaria, eu decido dizer sim para você, Jesus. Aleluia. Você está disponível para dizer sim para Ele? Aleluia. Você está pronta para ir além daquilo que você, ou da sua marca, daquilo que você acha que você consegue? Porque caminhar com Deus é dar passos aonde às vezes nem tem chão para pisar. Mas cada passo que você dá, Ele vai colocando o piso para você caminhar. Andar por fé é assim. E para andar com Deus, só dá para andar com fé. A Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se não for pela fé. O requisito que Ele diz é: vem, diga assim, deixa que eu faço. Só me segue. Só me segue. Só me segue. Quem disse que é para você entender? Só me seguir. Só me segue. Só me segue. Pare de olhar para o lado. Pare de olhar para o vento. Pare de olhar para a circunstância. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para você mesmo. Olhe para Jesus. Coloque seus olhos no autor da sua fé. Foi para isso que Ele te chamou para andar. Foi nesse nível que o Deus nos chamou para andar. Deixe Deus te conduzir. Não tenha medo. Não tenha medo. Deixa Deus te conduzir. O medo paralisa. Ei, andar sobre o desconhecido, realmente, nem sempre é fácil, mas é possível. Deixa Deus pegar você pela mão. Não tenha medo de caminhar com Ele. Se Ele te contar tudo, você não vai com medo, então Ele diz: segue-me. E eu te darei as nações por herança. Aleluia. Aleluia. Oh.
Ele não desistiu de você. Ele conta com você. Ele conta contigo. Ele não está olhando para os seus erros ou para as suas falhas. Ele já te conhece antes mesmo de você nascer. Ele já sabe as suas limitações. Ele já sabe aonde você consegue sucesso e aonde você tem se frustrado. Então Ele não chamou você por causa das suas habilidades ou do seu conhecimento. Porque é Ele quem faz todas as coisas. Ele não desistiu de você. Ele continua te amando. Ele continua te chamando para perto. E todas as interrogações, deixa com Ele. Todos os questionamentos, deixa com Ele. Todas as falhas, entregue para Ele. Esquecendo as coisas que para trás fiquem, avançando para que estão na frente. Avançando para o propósito, avançando com Ele. Para que ficar carregando marcas do passado? Ei, pare de idolatrar o seu passado, já passou. A sua devoção é para Ele. Talvez você diga, mas tem marcas, mas dói. Ei, mas Ele tem um bálsamo. Ele tem um futuro glorioso. Ele tem promessas novas, maravilhosas. Mas você vai precisar deixar aquilo que te prende. Você vai precisar deixar os pesos que tem te feito andar devagar e até mesmo paralisar. Para fluir. Para fluir. Oh, aleluia. Aleluia. Decida hoje deixar aos pés do Senhor. Troque o seu fardo com Ele. O dele é leve. Troque com Ele. Aleluia. Para quem ainda está de pé, você pode se assentar um pouquinho. Nós vamos continuar. E eu quero continuar nessa mesma direção, da qual Deus está colocando no meu coração. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês. Eu quero compartilhar algumas coisas com você e o que Deus havia colocado no meu coração e está ligado no que Ele está compartilhando conosco agora, é falar sobre fé. Era algo que tinha subido ao meu coração para compartilhar, era sobre fé. E quando me levantou Débora e Jael também, me lembrei que são mulheres de fé. Mulheres que andaram em fé. E eu e você fomos chamados para viver em fé. Amém? Então, eu queria começar compartilhando com você um testemunho que eu tive há muito tempo. Logo quando foi a primeira conferência de homens e mulheres em São Paulo. E eu estava há pouco tempo no ministério e aí eu desejei participar. E na época eu não tinha recursos para isso. Era perto, era em São Paulo, mas ainda não tinha recursos e talvez nem fé para isso. Mas sabe, a palavra veio entrando no meu coração e veio falando a respeito dessa conferência. Então, eu e meu esposo conversamos e decidimos, vamos participar, vamos conhecer, e a gente, vamos. Só que os recursos não combinavam com o nosso estilo de vida, vou dizer assim. Então, nós começamos a declarar, nós vamos para essa conferência, E foi passando os meses, foi chegando perto do dia, aí chegou, faltando uma semana do evento. E a gente declarou que a gente ia participar dessa conferência, nós vamos. E um dia eu estava num culto de terça-feira, poucas pessoas na igreja, e uma pessoa, no final do culto, parou e me perguntou assim, você vai para a conferência? Eu falei, vou.
E eu estava assim, ele estava indo para lá e eu vindo para cá, mais ou menos aqui assim. Não nessa igreja. E aí eu falei assim, vou. Meia, né? Devagar. E ele disse assim, mas você já fez a sua inscrição? Já resolveu tudo? Eu falei, não. Aí ele entendeu, falou assim, pois é. Mas você vai? Eu falei, vou. Aí ele falou, já está tudo pago. Eu falei, glória a Deus. E realmente, irmãos, fui para aquela conferência, não gastei nada. O hotel estava pago, a gasolina estava paga, tudo estava pago. Por que eu quis compartilhar começar com esse testemunho? Porque estamos falando de fé. E a fé, ela não só é sentida ou pensada, ou como você pode descrever? Não é só algo que você possa dizer, não, eu tenho fé, sentimental. É algo que você crê e você pratica o que crê. Amém? Fé, ela tem ações correspondentes ao que você crê. Então, eu dei um exemplo de uma dessas, mas já vivenciei vários exemplos de fé no questão de crer e falar, e eu quero falar sobre isso. A fé em movimento, ou a fé ativa, porque fé não é passiva, fé é ativa. Fé, ela age sobre as circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você quiser abrir aí, a gente vai meditar um pouquinho sobre o livro de Josué, capítulo 3. E nós vamos compartilhar um pouco sobre isso. Capítulo 3 do livro de Josué vai falar da travessia do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, capítulo 1 mesmo, tá? 3, versículo 1. E partiram de Sitim, e ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passasse. Pousaram ali antes que passasse. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo, quando virdes a arca do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, partirei vós, também do vosso lugar seguireis. Haja, contudo, entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Amém? Então, quando eu fui para essa conferência a primeira vez, eu nunca tinha percorrido esse caminho de fé, de crer e falar. Eu entendia fé. Fé em Jesus, fé para a salvação. Mas eu ainda não tinha esse conhecimento, que a fé, ela tinha ações correspondentes. Achava que fé era, eu criei alguma coisa, tá bom. Mas não é bem assim. Então, crer é você crer com o seu coração. E toda vez que você crê em algo com o seu coração, irmãos, automaticamente você vai agir sobre aquilo. Porque a fé vai te colocar em movimento. Então, não tem como eu crer com o coração por algo e ficar no meu lugar somente. Porque a fé vai te colocar em movimento se de fato você crer. Amém? Então, fé, ela se movimenta, ela te faz andar. E aqui esse povo, eles estavam em um local onde eles iam passar, eles tinham que se movimentar, eles olhavam para a arca e conforme a arca movia, eles se movimentavam. Então, conforme o Senhor conduzia, eles agiam. Então, ele diz aqui, este caminho nunca passardes antes. Eu ainda não tinha esse conhecimento que nós temos hoje da fé. Então, talvez você... eu já sei sobre isso, glória a Deus. Mas saber sem prática não é o suficiente. Você precisa saber e praticar sobre isso. Não é só falar sobre. Porque às vezes nós conhecemos a palavra, falamos a palavra, mas sabe, irmãos, é um falar de boca para fora. Não um falar de crendo realmente com o coração. Fé, ações correspondentes à sua fé, ela pode ser ações, nem sempre só palavras. Você vai agir sobre. Por exemplo, vamos supor que eu estou precisando de um emprego. Então, eu não vou ficar só chamando a existência do emprego. Eu tenho que fazer o meu currículo. Eu tenho que mandar esse currículo, porque se eu fizer e deixar no computador, não resolve. Então, fé, ela tem ações correspondentes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. No versículo 15 desse mesmo texto, eu vou ler o 13 primeiro. Diz assim... Porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousar nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levaram os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando
Os que levavam a arca chegaram ao Jordão. Os seus pés se molharam na beira das águas. Aí está aí, na minha versão aqui, está escrito entre parênteses, talvez na sua não esteja. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Sabe, irmãs, andar por fé não é andar igual escada rolante, sabe? Você para ali e ela vai te levando. Não. Andar por fé é andar de degrau em degrau. A fé não estaciona. Então você não tem como parar e ela te carregar. Você vai dar passos. Você vai andar sobre. Você vai dizer, você vai fazer, você vai agir. Você vai colocar imagens. Você vai chamar a existência. Você vai procurar qual é a direção, o caminho que Deus quer que você siga. Você vai procurar quais as conexões que Deus quer que você faça. Sabe, nós temos visto muitos profetas falarem que esse ano é o ano das portas abertas, o ano das oportunidades. E aí, o que você fez para entrar por eles? Pelo menos crer, pelo menos ter declarado, pelo menos estar atento quais as portas vão se abrir para que você e eu passemos. Essa é a sua ação, essa é a sua fé. Se você crê, opa, é tempo de portas abertas, é tempo de colheita. Vou achar os meus celeiros, vou colocar as minhas vasilhas, vou procurar fazer alguma coisa para que eu entre nisso. Porque a promessa foi dada, mas só entra aquele que crê. Só desfruta aquele que vai corresponder a essa promessa. Amém? Aqui nesse texto, continuando o texto, havia sido dado uma direção para Josué. Quando Deus falou para Josué, Deus falou assim, olha, coloque eles na frente, os levitas, carregando a arca. E quando eles chegarem no Jordão, manda eles entrarem. E depois o povo vai passar. Irmãos, a Bíblia fala que o Jordão estava transbordando. Então, naturalmente, olhando, a gente nem é melhor esperar uma outra época. Passa o mês das chuvas, né? O Jordão vai diminuir, vai baixar o nível das águas. Aí a gente tenta passar. Deus deve ter marcado a data errada. Ou você nunca olhou para uma situação e disse, não, deixar para um outro tempo, para uma outra época, para uma outra estação, mais para frente. Não é o meu tempo agora. Agora eu estou cheia de coisa para fazer. Eu acho que não é. Deus me chamou no tempo errado. Mais para frente, quando eu não tiver nada, ou quando eu tiver melhor, ou quando eu tiver assim, ou quando eu tiver assado, eu realizo. Aqueles sacerdotes poderiam ter dito, não, vamos esperar mais um pouco, Josué. Josué estava começando sua liderança. Eles nem poderiam até... Mas eles obedeceram o comando. Ainda que os olhos pareciam... Nossa, será que é o tempo certo? Está transbordando, então tem água até dizer chega. Que quando o rio está de um jeito é uma coisa, quando o rio está transbordando é outra coisa. Sabe, irmãos, eles precisaram de fé para obedecer o que Deus estava dizendo. Mesmo que os olhos deles estavam vendo outra coisa. Eles precisaram de fé para colocar o pé nas águas. Como que a gente vai atravessar esse rio? Porque Deus não tinha dito que ia abrir. Deus só mandou colocar o pé. Quando eles colocam os pés, a Bíblia fala que as águas que estavam correndo, parou de correr. E subiu-se uma muralha para que eles pudessem passar. Então, se levantou uma parede ali para que eles pudessem passar em seco. Quando é que nós temos colocado o nosso pé sobre as águas? Ainda que, o momento que você pisou, ela pode ter molhado seu pé. Mas você continuou ali. Se Deus disse, vai acontecer alguma coisa. Se Deus disse, vai acontecer alguma coisa. Até que as águas parem. Ou você molhou o dedinho e já disse, não aconteceu nada. Acho que não é de Deus isso. A Bíblia fala que aqueles sacerdotes andaram até o meio do rio. E lá no meio do rio eles pararam. E eles pararam no meio do rio. Todo o povo teve que atravessar. Irmãos, não eram 5 pessoas. Era um povo. Eles passaram rápido, mas era um povo. Então era muita gente passando. Então não foi rápida essa travessia. Mas os sacerdotes estavam ali, firmados naquilo que Deus falou, pisando no lugar em seco. Pai, você disse, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui até o Senhor mandar eu sair.
Irmãos, Deus está nos convidando a dar passos de fé. E ainda que os nossos olhos pareça que está meio difícil, pareça que não vai dar certo, pareça que não é o tempo certo, irmão, só parece. Siga as instruções. Eles deram passos de fé. E o povo foi atrás. Cada passo de fé, meu e seu, o seu povo, tem um povo atrás de você. Se você tem filhos, se você tem irmãos, quem é que está atrás de você? Tem um povo. Tem a sua igreja, porque todos nós somos um referencial dentro da casa de Deus. Mas eu não faço nada, não estou em nenhum departamento, mas você é cristão? Tem uma nação, um povo, um grupo olhando para você, dentro e fora da igreja. E cada passo de fé seu, pode ter certeza, pessoas estão seguindo. Ou se até se beneficiando por sua causa. Glória a Deus. Sabe, a fé, ela procura e ela busca oportunidades. Você tem procurado oportunidades para andar em fé? Ou quando surge um convite de alguma coisa, você diz, é caro, não dá, não consigo, não é para mim. Cada oportunidade que sua igreja levanta, irmãos, às vezes de investir em alguma coisa, de participar de um evento, é uma oportunidade de você dizer, eu vou. Eu tenho dinheiro, mas eu vou participar. Oportunidade lá fora de um trabalho novo, de um projeto novo, que você desejar participar, você pode usar isso como desafio para esticar a sua fé. Eu vou dar um exemplo bem simples. Um dia desse, eu estava precisando, antes de eu precisar de uma geladeira, eu tinha escolhido uma geladeira e coloquei uma imagem lá na minha casa. E eu falei, pai, obrigado, eu vou comprar essa geladeira, vou ganhar, vou ter essa geladeira. E fiz isso por um tempo, depois guardei o papel, deixei lá e ficou esse tempo. Depois eu tive um problema com a minha geladeira, tinha que trocar, não consegui trocar na época que eu queria. Fiquei um tempo sem geladeira, mas crendo que ela ia chegar. E aí todo mundo arruma essa velhinha, troca essa velhinha, manda arrumar de novo. Eu falei, eu não vou arrumar essa geladeira porque eu vou ter uma geladeira nova na minha casa. E aí eu passei uns dias sem geladeira, porque eu falei, eu não vou arrumar essa geladeira porque eu vou comprar uma geladeira nova. Eu me recuso a ficar com essa geladeira. Passou-se o tempo, você já sabe desse testemunho, eu acho. A minha geladeira chegou. Hoje eu tenho a geladeira que eu tinha desenhado lá, coloquei da minha geladeira. E está lá. Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Sabe, tem coisas que se levantam, que é uma oportunidade de você crescer na sua fé. No lugar de você murmurar, no lugar de você reclamar, no lugar de você ficar comentando com as pessoas, ei, use isso como um testemunho para o Senhor. Pai, esse é o desafio, eu vou esticar a minha fé. Eu ainda não cheguei na... Ah, meu Deus, agora fugiu o país. Não é nem que eu gosto do país, é porque eu falei, eu vou esticar minha fé e eu vou pisar nessa nação, pela fé. Na Argentina. Não é o país que eu sonho, mas é o país mais próximo para mim esticar a minha fé. Então, eu já coloquei esse alvo. Qual é aquilo que se levanta para você colocar como alvo, para esticar a sua fé? Ou você vai deixar sempre o inimigo dizer que você não pode, que você não consegue, que os seus recursos não dão, que ninguém pega junto com você, então, por que você vai sonhar com isso? Se lembra que o Jordão, ele estava cheio, mas eles decidiram crer no que Deus disse. Eles decidiram avançar. Deus tinha chamado eles. Deus tinha chamado eles para atravessar. Eles tinham que ir para o outro lado. Eles tinham algo para conquistar. Mas sempre que nós temos algo para conquistar, tem barreiras a se levantar. Você vai parar nas barreiras? Mas você pode usar a sua fé. Ferramentas você tem. Você só precisa usar. Os olhos naturais estavam nos momentos mais difíceis, mas eles poderiam pensar eles poderiam pensar, será que não podemos esperar outra época? Andar por fé é pôr o pé nas águas mesmo. Não espere o milagre, haja para que o milagre aconteça. Precisa da nossa ação para que o milagre aconteça. Tem gente que esperando que o milagre aconteça para entrar junto.
Sabe aquele que fica olhando, se der certo eu pego junto, se não, eu pulo fora? Sabe, irmãos, não dá. Ou você está dentro ou você está fora. Eu falei isso para minha filha hoje, não foi hoje? Se está dentro, vamos embora. Se está fora, fica fora e não dá palpite. A fé, ela não fica esperando o milagre acontecer para dizer, não, ela cria, ela aproveita, ela chama, ela exerce algo. As águas tiveram que permanecer paradas até que o povo passou. A sua fé pode te manter seco por muito tempo, porque aqueles sacerdotes ficaram lá. A sua fé pode te manter em paz, em alegria, em vitórias, enquanto você viver. Não é por momentos temporários. Estou em paz hoje, amanhã em guerra. Não, irmãos, não foi nesse nível que Deus te chamou. Deus te chamou para viver uma vida de paz, de alegria, de prosperidade. E isso é pela fé. É pela fé. A sua fé pode manter você seco. Uma fé, ela não se move rapidamente. Ela permanece constante. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela disse, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Mas chegou na hora que ela tocou. Então a fé faz você se mover, mas não te deixa parado. Cada um subiu em frente do rio onde gritou. E eu quero compartilhar um outro texto com você, que está um pouquinho mais para frente. Que vai falar de Jericó, no capítulo 6. Então, eu estou te convidando a andar por fé, a deixar Deus fazer as coisas, você junto com Ele, mas você e eu temos as nossas atitudes de fé. Eu e você corresponder a esse amor, corresponder em fé. Amém? Capítulo 6 vai falar da destruição de Jericó. E também Deus deu uma outra instrução para eles. Para atravessar o Jordão, Deus deu uma instrução. E depois que eles atravessam, Deus dá uma outra instrução. Qual era a instrução? Rodear lá, você já conhece, a muralha. Certo? E eles rodearam, obedeceram a instrução que Deus deu. E o interessante que, deixa eu ver só o versículo aqui. Versículo 5 diz assim. Capítulo 6, versículo 5. Será que, tocando-se prolongadamente a buzina do carneiro, ouvindo vós o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Glória a Deus. Eu estava lendo esse texto e meditando sobre ele, eu achei interessante, porque a Bíblia fala que cada um, em frente do grito, ou de onde eles gritaram, era ali que eles não iam, eu gritar aqui e passar por lá. E eu meditando sobre isso, sabe, irmãos, fé é assim, é individual. Aquilo que você exercer fé, você vai colher daquilo. Não tem como eu exercer fé e a Michele colher. Quando se fala de ambiente familiar, pode acontecer de eu exercer fé e toda a minha família se usufruir disso. Mas eu estou falando de uma fé pessoal para alcançar níveis, para conquistar coisas, para ir em lugares mesmo, fazer proezas no nome do Senhor. Sabe, você vai ter que exercer a sua fé e parar de depender de fé de outros. Fé do marido, fé do pastor, fé do vizinho, a oração de fulano, ciclano, beltrano. É a sua fé. Você e o seu Deus. Porque às vezes a gente está tanto na fé de outros que se o marido para de vir à igreja, a gente para. Se o filho não quiser vir, a gente também não vem. Se o vizinho não for comigo, também não vou. A fé é individual, a salvação é individual. Então nós precisamos andar nesse nível de fé, irmãos, da qual nós vamos adquirir coisas da qual nós mesmos estamos exercendo fé.
Vai ter um momento que nós vamos exercer fé com a nossa família, vai ter um momento que nós vamos exercer fé com a nossa igreja, por propósitos. Mas sabe, tem algo no seu coração, que você vai exercer fé por você mesmo, para você mesma. Vai beneficiar os que estão à sua volta, mas sabe, vai precisar você gritar, para que você possua. A Bíblia fala que, nesse texto mesmo, Deus falando com Josué, a Bíblia nos mostra que Deus fala para ele, já te entreguei Jericó. Vai lá. Quando Deus dá uma promessa, Ele já deu para você. Agora, vá lá. Adquira o que é seu. E isso é com a sua fé. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem nos dado. Nós precisamos reconhecer que Deus já nos deu. Nós temos que acreditar naquilo que Deus falou conosco. Irmãos, às vezes parece que a gente está falando, e de repente, numa conversa com alguém, parece que não é possível, essa pessoa congrega tantos anos comigo, não está ouvindo a mesma palavra que eu estou. A gente fala de coisas simples e a pessoa fala, não consigo, não dá, não posso, não tenho. Há tantos anos, no mesmo ministério, ouvindo as mesmas coisas. Iam correndo velozmente, não, eu vou, eu consigo, vai dar certo. E você sabe que aquela pessoa não tem condições de dar um passo à frente. Mas ela está avançando para níveis maiores e o outro, não sei, não dá, não vou, não consigo. Irmãos, está na hora de nós nos levantarmos. Esse é o tempo das oportunidades. E você e eu só não vamos entrar se nós não quisermos. Porque nada pode parar alguém que está andando em fé. Deixa eu te falar, quando você estiver exercendo sua fé, vai ser fácil reconhecer do seu lado quem não está. Porque a fé, ela faz as coisas acontecer e incomoda aqueles que não estão vivendo. Para que isso? Que bobeira. Que desnecessário. Para quê? Isso quer dizer, pessoas estão sendo incomodadas com seus atos de fé. E aí você vai parar porque alguém está dizendo, para quê? Por quê? A sua resposta é continuar seguindo a fé. É continuar seguindo Jesus. Você nem precisa parar para responder. Você só continua seguindo aquilo que Deus colocou no seu coração. Aleluia. Naquele texto que nós estávamos lendo de Josué, a respeito das muralhas, eles gritaram quando os muros ainda estavam de pé. Eles não gritaram quando os muros... E isso nos ensina a andar em fé é nos momentos mais difíceis mesmo. Porque andar em fé, quando já está tudo resolvido, irmãos, você não precisa de fé isso. Você só precisa se alegrar, já foi resolvido. Agora, quer ver uma mulher de fé, ou qualquer homem ou mulher de fé, é quando as coisas estão ruins mesmo. E ela ou ele continua. Eu creio. Vai acontecer. Eu creio. Eu vou fazer por onde acontecer. Eu vou pegar junto. Senhor, o que é para fazer? Senhor, isso parece demasiadamente difícil para mim, mas o Senhor está dizendo para eu fazer, eu vou fazer. Eu vou agir. Eu vou dar. Eu vou conquistar. Eu vou abrir mão. Eu vou perdoar. Enquanto os muros estão de pé, é aí que você vai gritar. É aí que você vai falar. É aí que você vai chamar a existência. É aí que você vai semear com força. É aí que você vai fazer as visitas, que o inimigo diz, não, para que isso? É aí que você vai fazer coisas da qual você nem imaginava, ou até teve desejo, mas por algum motivo você não fez. Eles andaram ao redor do muro, e isso é ação de fé ativa deles. Porque se talvez fosse eu diria, para que andar esse muro? Quem conquista alguma coisa rodando o muro? Você não pensou dessa forma. Eu fiquei pensando hoje, a Bíblia fala que eles rodaram uma cidade.
Irmãos, se Deus mandasse eu andar o quarteirão aqui em volta da igreja, será que a gente andaria? Uma cidade não deve ser tão pequena. Não deveria ser algo do tamanho do quarteirão. Que eles rodaram em fé. Rodaram mais de uma vez em fé. Isso quer dizer perseverança. Não importa a distância, não importa o tempo, eles obedeceram, ele perseverou. E a gente olha para o tempo, para a distância, para as dificuldades. E você já sabe que a fé, ela não anda pelo aquilo que ela vê, não é? Josué 1, capítulo 6, versículo 1, diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. E ninguém saía e ninguém entrava. Irmãos, o inimigo sabe quem você é. O inimigo sabe a quem você pertence. Talvez você nem saiba, mas ele sabe. Eita, tem o sangue de Jesus sobre ela. Essa eu não posso tocar. A Bíblia fala que eles fecharam rigorosamente a cidade, porque eles sabiam que o povo de Israel estava vindo. Você precisa saber a quem você pertence. Você precisa saber a autoridade que Deus confiou. Você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa se ver como Ele te vê, como filha. E que Ele não vai deixar ninguém pôr as mãos em você. Que você enfrenta é simplesmente para que você aprenda a usar a sua arma de fé e de confissão. Então, cada desafio que se levantar, lembre-se, eu posso usar a minha fé. E deixa eu te dizer, você já tem a resposta. Você já sabe a resposta. A vitória é sua. Aleluia. No lugar de reclamar, dê uma oportunidade para usar a sua fé. Irmãos, comece a cantar. Tire esse ano um ano de canções, de adoração. Porque eles levaram a arca. Mas a Bíblia também fala que na frente foram os levitas. Então eles carregaram a presença na adoração. Eles ganharam na confissão, mas eles ganharam também na adoração. Porque fé adora. Se você vê as orações de Davi, ele vai dizer, o meu Redentor vive. Ele vai dizer, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o meu Senhor é comigo. A bondade e a misericórdia do Senhor certamente me segue todos os dias. Tem coisas que você vai usar a sua fé para conquistar. E outras, por causa do propósito, elas vão chegar até você. Então, envolva-se com o reino, não pare por causa das dificuldades. Assim como chegou recurso para eu participar de conferências, e mais de uma, já aconteceu isso comigo. E sabe, irmãos, tem coisas que eu tenho que até o dia. Senhor, não chegou. E aí no dia chega. Eu, ai, Senhor, obrigado. Várias vezes já passei por isso. Se eu desistisse na metade do caminho, porque, irmãos, eu tinha perdido. E tem coisas que já chegou para mim e eu nunca nem tinha sonhado. Mas por causa do propósito que eu estava, chegou nas minhas mãos. Quando a gente assumiu o Peruíbe, a gente não tinha carro. E a Adriana falou, não, nós vamos, pastor. O pastor falou, você vai mesmo sem carro? Ele falou, eu vou. Se eu tiver que ir de ônibus, eu vou. De moto, de bicicleta, eu vou. Então o pastor, tá bom, então você vai. E a gente assumiu o ponto de pregação. Então a gente ia, Deus sempre abria uma porta, alguém levava de carona, ou a gente arrumava um carro emprestado. Mas a gente estava cumprindo nosso propósito. E nunca, nem pedi nada para ninguém, nem falamos nada para ninguém. A gente só disse para o pastor que nós íamos. E a gente ia. Mas teve um dia que alguém chegou para a Adriana e disse... a Adriana foi, na verdade, entregar a moto que tinha pegado emprestado com essa pessoa.
E não lembro se era para ter ido para Peruíbe, se era para trabalhar, não lembro. E na hora de entregar, ele disse, eu vou te dar o meu carro, está aqui a chave. Aquele carro, irmãos, eu nunca tinha exercido fé para ganhar um carro. Talvez para comprar, não lembro. Mas para ganhar, eu nunca tinha pensado. Mas tinha um propósito. Se eu estivesse em casa, simplesmente dizendo, pastor, é longe, sabe como que é, né? Eu não tenho condições. Eu já tinha a Júlia. Então, eu tinha uma criança pequena em casa. Era um pouquinho maior que o Cris, mas ela era pequena ainda. E quando você tem um propósito de fazer algo, não importa se está chovendo, se está frio, se vai ter ninguém lá, se vai ter. Eu tinha que estar lá, porque era a minha responsabilidade estar lá. E por causa do propósito, ou do reino da qual eu estava envolvido, o Senhor enviou isso, esse presente. Já ganhei outros carros, não zero como esse, não assim. Esse eu ganhei sem pagar nada mesmo, mas outras oportunidades que eu tive, que eu paguei mais em conta, vou dizer assim. Mas foi grandes oportunidades, da qual eu jamais imaginaria também. Mas sabe, irmãos, então se envolva com os propósitos de Deus. Porque os desafios se levantam e a primeira coisa que a gente faz é abrir mão daquilo que nos mantém. É a primeira coisa. A gente, Deus, ou seja, vir para a igreja, ou trabalhar no departamento, ou servir em algum lugar. É a primeira coisa que a gente faz. Só que é essas coisas que muitas das vezes mantêm você firmado. Então não pare. Diabo, agora que você levantou esse desafio, é agora que eu vou pegar mais junto. É agora que eu vou fazer mais em menos tempo. É agora que eu vou me dedicar mais aos estudos. É agora que eu vou me dedicar mais à adoração. É agora que eu vou fazer o que eu não fazia antes. É nesse exato momento, porque você está me afrontando nessa área. Pois é, agora é que eu vou me levantar em fé. Se levante em fé. E não pare as suas coisas. Esses dias, há um tempo atrás, a gente estava fazendo uma visita na casa de uma pessoa, na verdade, algumas visitas, foi mais de uma. E teve uma que ela falou assim, não vem hoje não, porque eu vou ter um compromisso, então a gente volta na outra semana. E aí a gente, tudo bem, beleza. Quando nós voltamos na outra semana, aí a pessoa, aquela semana, eu fui fazer um trabalho, e aí nesse trabalho era justamente no mesmo horário que você ia vir, então eu não ia dar para atender. E aí eu disse, mas foi bom o trabalho, né? Graças a Deus, tudo bem, não tem problema nenhum, a gente veio no outro dia. E ela disse, não foi bom. A primeira vez que eu fiz foi maravilhoso, aconteceu, mas dessa vez não deu certo. Mas na hora que a pessoa falou disso, eu falei, já sei por que não deu certo. Porque ela estava numa pegada aprendendo do reino. E ela decidiu parar as coisas do reino para cuidar das coisas de si. E eu disse, já entendi, Senhor. Se ela tivesse continuado, teria dado certo as coisas do reino. E depois o Senhor ia suprir aquela necessidade. Porque depois, no outro dia, isso foi no final de semana, no outro final de semana, quando eu encontrei, ela falou assim, aí já tinha passado um tempo, eu falei, e aí? No dia que eu cheguei, ela estava trabalhando com uma pessoa, e ela falou assim, nossa, desculpa o atraso, é porque eu acabei de fazer uma venda que foi melhor do que o meu mês inteiro. Você não entendeu. No dia do trabalho, ela parou para fazer o trabalho e não honrou as coisas do Senhor. No outro dia, Deus mostrou para ela que se ela tivesse honrado, Deus poderia suprir mais do que se ela tivesse feito. Deu para entender? Deixei meio confuso, né? Às vezes, irmãos, a gente para algo que nós estamos fazendo, que é da vontade de Deus, para fazer as nossas coisas. E a gente perde aí. Porque quando nós fazemos as coisas dele, ele faz do jeito dele. No outro dia, superabunda a coisa que você fala, como assim? Meu esposo já abriu mão de trabalhos porque era dia de culto, porque era horário, ou porque tinha dado uma palavra de alguma coisa. E aí, cara, eu perdi essa oportunidade. Aí vem um outro dia, e às vezes até logo em seguida. Às vezes demora um pouco, mas vem um trabalho que superabunda aquele que ele deixou. Só pode ser Deus, irmãos. Só pode ser Deus. Porque Adriano, o seu pastor não faz propaganda do serviço dele. Você não vai ver por aí as mídias sociais fazendo propaganda da empresa dele. Mas eu não sei, o próprio Deus faz, porque pessoas acham o número dele em tudo quanto é canto. Isso se chama graça. Confia no Senhor. Não é nós. Então não importa as situações que se levantem, as oposições que se levantem, anda em fé, anda honrando ao Senhor, anda olhando para Ele.
anda compromissado, coloca os seus pés nas águas e diz: Senhor, eu vou até o fim contigo. Ou o mar se abre, ou a muralha cai, mas você chega. Amém? Glória a Deus. E eu vou parar por aqui, porque nosso tempo, né? Toda paralisia espiritual caindo por terra, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, tá bom? Hebreus 11 vai falar da galeria da fé. E vai falar de homens, vários homens lá, que alcançaram as suas promessas pela fé. Alcançaram os propósitos da qual Deus tinha para eles pela fé. Então ande pela fé. Amém? Josué 4, 24. Volta aí um pouquinho. Eu vou ler esse texto. Diz assim, um pouquinho antes, Josué vai falar assim, que eles pegaram 12 pedras do meio do rio e tiraram essas 12 pedras do meio do rio na travessia. E do outro lado eles fizeram um monumento ao Senhor. E ele diz assim, ó, quando seus filhos perguntarem qual o motivo dessas pedras, por que elas estão ali, você vai dizer para eles, porque um dia Deus nos tirou de um lugar e nos transportou para outro, e nós tivemos que passar pelo rio. E Deus abriu aquele lugar para nós passarmos, em seco. Sabe, irmãos, todas aquelas pedras foram testemunhas do que Deus tinha feito. Quando você anda em fé, coisas vão acontecer e você vai ter testemunhas para você contar os feitos do Senhor. Pessoas vão ver os feitos do Senhor, vão dizer, foi Deus. Essas são as suas testemunhas. Você vai ter argumentos, você vai ter coisas para mostrar, pessoas vão olhar e vão ver o próprio Deus agindo em seu favor. Aquele monumento, quando as pessoas olhavam, eles sabiam, é porque Deus fez algo por eles. Alguma coisa aconteceu aqui, Deus operou na vida deles. E nesse texto ele fala assim, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, glória a Deus, que é forte, a mão do Senhor que é forte, para que temais o Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Você pode ficar de pé? Então, Deus já falou conosco que nós temos um propósito, fomos chamadas, devemos ser corajosas. A nossa coragem nós devemos usar em fé, irmãs. Não é coragem para você sair, bater e falar com as pessoas, exercer o que você quer com a sua justiça própria, porque a Bíblia fala que quando o homem opera na justiça, não opera a justiça de Deus. Quando ele acha que está andando em justiça. Então, deixe Deus lutar as suas causas, batalhar as suas batalhas. Ande em fé. Você vai precisar ser ousada na fé. Você vai precisar se levantar e pôr o pé sobre as águas. Você vai precisar gritar sobre situações, declarar a palavra, orar mais, adorar mais. E essas ações de fé vão fazer que as muralhas caiam, vão fazer que o mar, o rio, o que você precisa sair da sua frente. Você só precisa confiar e seguir as instruções do Senhor e não parar de servir a Ele. Não parar na sua trajetória, porque você está no caminho certo. Paulo, quando estava no caminho certo, a tempestade se levantou, irmãos. Muita gente deve ter olhado para Paulo e dito, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Quando ele foi mordido pela víbora, esse homem aí, ó, é amaldiçoado por Deus. Ó, até a cobra mordeu ele. Mas deixa eu te dizer, ele sacudiu e disse, bora, vamos seguir em frente. Porque ele sabia a quem ele pertencia. Ele sabia quem lutava a causa dele. Então, você tem um grande Senhor cuidando de você. Fique tranquilo. Fique tranquila. Adore, levante suas mãos. Louve ao Senhor. Exerça sua autoridade nas áreas que você precisa exercer. Mas sabe, irmãos, comece a olhar para Ele, comece a glorificá-lo. Nos momentos de pressão, nos momentos mais difíceis, é que você vai buscar ao Senhor. É nesse momento que você vai estar aos pés do Senhor. Não é esse momento que você deixa para ficar em casa chorando. Não é esse momento que você vai correr para o médico. Não é esse momento que você vai fazer outra coisa, a não ser estar aos pés do seu Pai. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por nos enriquecer. Por nos alinhar para que esse ano, Pai, corramos com perseverança e avancemos para essas portas abertas. Pai, obrigada porque nós cremos, nós vamos entrar, nós vamos usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para nós nesse ano pela nossa fé.
Pai, obrigado, Pai, pelo espírito da fé dentro de nós. Cremos, por isso nós falamos. Obrigado, Pai, porque a sua palavra é verdadeira, poderosa e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Obrigado, Pai, porque ela vai na nossa frente, abrindo o caminho, Pai, quebrando correntes, Pai. Obrigado, Pai, a sua palavra velozmente correndo para se cumprir, Pai, produzindo saúde e cura para nós. Nós te agradecemos, Pai. Nós colocamos diante do Senhor todas as preocupações, todas as diversidades. Pai, porque sabemos em quem temos crido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Pai, obrigado, porque o Senhor não perde nenhuma causa. Obrigado, Pai, porque o Senhor confunde os inimigos. Obrigado, Pai, porque o Senhor está nessa batalha, e nós não temos que pelejar, apenas celebrar a sua vitória, Jesus. Você já conquistou, já venceu por nós. Nós te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.